Bom dia, gente. Bom dia. Tô aqui gravando esse vídeo para falar melhor sobre uma aula que eu teria dado, né? Provavelmente mais de uma aula, mas para falar sobre o nosso gênero que a gente vai abordar esse quarto bimestre, que é o artigo de opinião. Então, estou dando essa aula online, vou colocar ela no YouTube aqui separada em capítulos, vocês vão ver assim os pedacinhos, né? E eu vou usar um slide que eu vou compartilhar com vocês. Primeiramente, como se fosse hoje, pelo menos hoje é o dia que eu estou gravando, feliz 24 de novembro. O que aconteceu em 24 de novembro? 24 de novembro é o Dia Mundial da Ciência, pois afinal, em 24 de novembro foram publicadas duas descobertas muito importantes para a ciência. O livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, e A Lei da Indução, de Michael Faraday, em 1831. Ou seja, biologia e física dialogando aí. E, galera, falta um mês para o Natal aí, né? Daqui a um mês vocês vão estar lá preparando aí para comer e tal. Legal, reunir família, reunir amigos, etc. Enfim. Quem nasceu em 24 de novembro? O poeta Cruz de Souza, poeta do simbolismo brasileiro, um movimento literário brasileiro também, um dos poucos mulatos aí, né, fazer parte da literatura brasileira, mas enfim. Charles Miller, quem foi Charles Miller? O cara que trouxe o futebol para o Brasil. O cara que, tanto que o Pacaembu chama, a praça ali chama Praça Charles Miller. E quem é Sabrina Pardatori? Sabrina Pardatori foi uma VJ da MTV e também apresentadora de TV Cultura, Bandeirantes, outras coisas. Curiosidade, ela nasceu em Campinas, mas é uma apresentadora jovem aí. E 24 de novembro de 1991 morreu um dos maiores cantores da história, Freddie Mercury, de AIDS. Enfim, eu tô dando isso aqui para fazer como se fosse uma aula ao vivo. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra janela, só um momento, dos slides que eu tô fazendo. Vamos ver se vai. Espero que esteja indo. Eu vou compartilhar com vocês esses slides aqui normalmente, né? Mas aqui o artigo de opinião. O artigo de opinião, a estrutura da aula vai ser o seguinte: essas duas primeiras partes seriam mais ou menos o que eu passaria na lousa, vai, simulando como se eu passaria isso na lousa. As características do artigo de opinião, né? A primeira parte, a estrutura, como escrever um artigo de opinião assim. A terceira parte são exemplos que eu vou comentar, que eu já coloquei eles nos grupos. E a última parte é a proposta de redação, né? Vamos começar. As características do artigo de opinião. O que é esse gênero? A gente vê de maneira geral, na imprensa, nos jornais, que a gente estudou já a função da notícia. A função da notícia é o quê? Trazer informação o mais direta possível, trazer informações atualizadas e que chame a atenção das pessoas, mas a informação ela tem que ser direta, ela tem que ser imparcial, clara, e tem que ser uma coisa verídica, uma coisa certa, uma coisa factual, né, com fatos, né? E ela sempre tem essa lógica decrescente, de que o mais importante vem primeiro, o menos importante vem depois, e por último, por quê? Porque se a pessoa lê só um parágrafo, é o mais importante, né? Porém, esse não é o único gênero que a gente vai encontrar em portais, tanto em jornais físicos quanto em portais pela internet, né? Também há textos que servem para trazer essas informações atualizadas, porém que eles são parciais. O que é uma coisa parcial? Uma coisa imparcial é que não toma um lado, uma coisa parcial é que pende para um lado. E esse gênero que é divulgado em jornais, mas ele é parcial e vai trazer argumentos para defender esse ponto de vista, essa defesa, essa hipótese, é o artigo de opinião. O artigo de opinião, então, ele vai abordar um tema atual, um tema, portanto, que está presente nos periódicos, nos jornais, mas ele vai estar separado. Lembra daqueles cadernos que nós vimos? O caderno de mundo, o caderno de economia, o caderno de política, o caderno de esporte. Ele vai estar separado em algum caderno, em algum assunto, em alguma seção específica para isso. Então, se você está vendo a sessão de política, você não vai ver um artigo de opinião ou uma notícia sobre futebol, tá?
Então, ele é um texto parcial, identificado, tal, e ele vai ter. Só que a intenção dele não é tanto te informar. Tipo, uma vez que você já sabe sobre esse assunto, o artigo de opinião ele vai nos servir para nos fazer refletir sobre pontos específicos, sobre algum recorte desse tema, essa coisa que está sendo abordada. E o autor, a autora que escreveu esse artigo de opinião, tentará nos convencer de que esse ponto de vista é importante, né? Então a gente deve tomar cuidado por quê? Porque o artigo de opinião ele não serve primeiramente para nos informar, mas sim para nos antenar de algum assunto, para nos fazer se aprofundar em algum ponto de vista. Mas assim, se por exemplo você está vendo uma notícia de política e você pode ver um artigo de alguém, de algum jornalista que é de esquerda e de alguém que é de direita, porque você vai ver pontos de vista diferentes sobre aquela mesma coisa que vão te ajudar a formar a sua própria opinião. Então, em geral, se você segue, sei lá, um jornal que pende mais para a direita, vão ter colunistas que vão falar, vão defender mais as ideias de direita. Mas não tem problema nenhum você ler um artigo de opinião de uma coisa que você às vezes não concorda. Por exemplo, sei lá, você torce pro Corinthians e você vai ler um artigo de opinião Você provavelmente vai ler um artigo de opinião de algum portal do Corinthians. E beleza, eles vão falar alguma coisa sobre o Corinthians. Mas o artigo de opinião, portanto, ele não é a notícia em si. Ele é apenas um ponto de vista, um aprofundamento, uma opinião e específica sobre um ponto de vista, né? Então ele vai te ajudar a enxergar visões diferentes para você então formar a sua própria opinião melhor sobre aquele assunto. É alguém comentando sobre aquele assunto, em outras palavras. Para vocês pegarem de exemplo, a gente leu isso em sala de aula na semana passada, né? Estou gravando em 24 de novembro, na semana passada, o texto do perigo da desinformação e do movimento anti-vacina, que o pessoal falou nas salas. Isso tem a ver com as coisas que a gente viveu na pandemia, né? Com as histórias que tomava a vacina e virava jacaré, de que a vacina era a invenção da China, várias coisas, né? Abordando isso e você percebe que tem um título, tem um autor e ele tem uma lógica que a gente vai ver aí, e essa é a definição que o livro nos traz, né? Então, nessas páginas 54 a 60 do livro, daquele livro cinza, que eu não tenho aqui físico, mas é aquele livro cinza, o Currículo em Ação, o Caderno do Estudante, de linguagens, né, obviamente, você tem essa definição, ó. O artigo de opinião, gênero argumentativo do universo jornalístico, caracterizado por expressar a opinião dos autores, ser assinalado com um título atrativo, tal, interesse do leitor, publicado geralmente nas revistas, tal, quanto a composição estruturada em introdução, conclusão, desenvolvimento e conclusão, e ele é um tipo de texto informativo que aborda temas polêmicos e atuais, portanto, manter-se informado é essencial, redigir, tal, tal, tal. Ou seja, ele é um texto que é presente nos jornais, mas ele não é uma notícia. Ele é um texto parcial, que emite uma opinião e vai trazer argumentos. Ele vai ter essa estrutura clara, que nós vamos passar agora para a próxima parte, que é a estrutura, a linguagem e cuidados com o artigo de opinião. Assim como a notícia, nós falamos, a notícia ela tem lá a manchete, né, que é o título, o lead, que é aquela primeira parte, a autoria ali, né, o começo dela, e ela vai ter o lead, que é o primeiro parágrafo, que é o mais importante, depois vai ser naquela lógica decrescente. Também há uma estrutura semelhante, como uma vez que é um texto que é colocado nos jornais, ele também vai ter um título, e esse título também é chamativo, também é um título que é uma frase, assim, é uma coisa que é resumida, mas tem que chamar a atenção, ele é como se fosse uma manchete, chamar a atenção do leitor. Ele também vai ter quem escreveu, isso é muito importante, porque se ele emite uma opinião, quem deu essa opinião? É importante você colocar claro quem emitiu essa opinião. O meio de comunicação, é a Globo, é a CNN, é o UOL, é independente. A data que foi colocado, né? Então, se eu publicar um artigo hoje, vou colocar lá 24 de novembro, meio-dia, enfim. E o caderno é aquele assunto, né? Então, depende do que você for publicar. É um artigo sobre economia? É um artigo sobre futebol? É um artigo sobre música? Etc. Tá? E é um texto argumentativo. E por que ele é importante? O texto argumentativo é o texto presente nos vestibulares, nos principais vestibulares, como o Enem,
como a Unicamp, como a USP, elas cobram esse tipo de texto na redação. Então, quem aí está pensando principalmente em fazer Enem, por exemplo, o texto do Enem é clássico, um texto dissertativo argumentativo, que segue mais ou menos essa estrutura. O que é um texto? É um texto dissertativo. Ele tem esses parágrafos, eles são divididos ele é dividido em parágrafos, e os parágrafos, eles correspondem cada um a 3 seções. O primeiro parágrafo é a introdução. A introdução é aquele que vai explicar o título chamativo e vai apresentar o tema a ser abordado. Ou seja, você tem um título chamativo, beleza. Você tem que agora explicar por que esse título está aí, qual que é o macro que ele está fazendo. Então, por exemplo, um artigo sobre futebol vai ter um título chamativo, você vai falar por que esse título chamativo, o que você vai falar nesse artigo sobre futebol, por exemplo. Só que você não vai trazer muitos problemas, você não vai trazer argumentos para te convencer de nada. Você vai só explicar qual é a importância de falar disso, sem ser muito apelativo, sem ser muito direto. Então você vai começar a dar um contexto do porquê que é importante falar desse assunto, do porquê que a sua opinião é relevante. Só que, sem ser tão pessoal, mas tentar mostrar para o leitor por que esse tema é relevante, por que você deve ler, então, o resto do artigo. Ou seja, a introdução ela funciona como se fosse um convite, certo? Por quê? Porque os próximos parágrafos correspondem ao desenvolvimento, que um texto argumentativo são argumentos, pelo menos uns 2 ou 3. Vocês vão ver que não tem um tamanho exato, né? Mas pelo menos 2 ou 3. Essas informações, elas vão ser informações, mais uma vez, factuais, ou seja, fatos, ou seja, coisas que são verdadeiras, não são achismos. Então não pode falar tipo, eu vou falar um artigo sobre violência por causa do que aconteceu aqui no meu bairro, que eu ouvi falar que o cara matou a mulher aqui e espalhou o corpo pela... Não, entendeu? Não, tem que ser uma coisa documentada, tem que ser uma coisa que seja relacionada, obviamente, ao seu assunto, mas seja documentada. Então, o que pode ser? Uma pesquisa, por exemplo, e você traz porcentagens, você traz, sei lá, tantos por cento fala que não gosta do governo, tantos por cento fala que é regular o governo, a economia cresceu X%, em um ano dobrou a quantidade de desempregados, sei lá, entendeu? Esses dados aí. Que mais? Citações. Você pegar, por exemplo, você pegar, sei lá, uma frase famosa de alguém que está relacionado com isso. Também uma teoria, pode ser, sei lá, você vai falar da teoria da relatividade, sei lá, da teoria do Charles Darwin, sei lá, você pode citar isso, não tem problema nenhum, mas você tem que fazer uma citação, fazer uma... Ou então você pode também fazer um fato histórico, né? Contar, por exemplo, um caso que já foi documentado. Você vai falar de violência, fala de um outro caso recente e explicar por que ele tem a ver. Definir ele basicamente ali, né? Por que ele tem a ver. Cada ponto desses, um é um fato histórico, o outro é uma teoria e o outro são dados. Cada um é um parágrafo. Por quê? Você vai separar em parágrafos para chegar no último parágrafo, que é a conclusão. A conclusão é o que vai fechar o texto. Então ele vai retomar, meio que falar, então, é por causa dessas coisas que a gente tem que mudar isso. A gente tem que tentar... Aí sim você vai tentar fazer o seu direcionamento para o leitor. Aí sim você vai fechar e você vai tentar convencer o leitor do seu ponto de vista, do porquê que é importante, mais uma vez, falar sobre isso. Tipo assim, fazer uma reflexão, promover no seu leitor uma reflexão de que é necessário uma mudança, de que é necessário de que o seu ponto de vista é relevante, de que nós devemos mudar alguma coisa. Pode até ter uma proposta de intervenção, é óbvio que depende do tema, né? Se é, por exemplo, um tema político, você pode fazer uma proposta de intervenção. Agora, se é, por exemplo, um tema de, sei lá, mais uma vez, esporte, não tem o que fazer de proposta de intervenção. Mas, enfim, peguem um tema atual que vocês vão conseguir dialogar com o leitor e fazer uma reflexão nesse leitor sobre o seu ponto de vista. Tá? Algumas observações importantes. Geralmente, os parágrafos não têm tamanho específico, mas eles costumam ter mais ou menos o mesmo tamanho, e eles costumam ter
umas 2 ou 3 frases em cada um. A linguagem é sempre, sempre, sempre formal. Então, nada de VC, tá ligado? Nada de gírias, nada de uma linguagem apelativa, uma linguagem direta com o leitor e neutra. Mas você pode, no máximo, assim, na introdução, né, na conclusão, falar um nós, assim, falar em nós, né? Falar na primeira pessoa do plural. Até pode, mas, enfim, pontual. Algo pontual, não o tempo todo. E não há um tamanho específico para o artigo, mas você não pode fazer coisas repetitivas, tem que ser claro ou clara, e citar coisas que são factuais e não achismos. Para a próxima parte, eu vou parar aqui a minha exibição e vou exibir uma outra janela. Só um momentinho. A gente vai exibir aqui. Aqui, acho que está dando. A gente vai ver agora outros artigos. Ó, eu falei desses artigos aqui, eu joguei eles lá nos grupos. Primeiro artigo. Você conhece o valor da água? A gente vê aqui claramente que é um artigo de opinião, ó, tem esse tema aqui, opinião, né? Tá no caderno de opinião. Quem publicou? Camilo Torquato, 17 de julho de 2023. Tem aqui um título que te faz te questionar, né, se você conhece o valor da água, e ele vai falar no primeiro parágrafo sobre as questões climáticas, o acesso da água, ele coloca até em negrito aqui, né, para falar sobre realmente se a gente está dando importância para a água, se a gente está realmente usando esse recurso com sabedoria e tal. E aí o resto do artigo ele vai, ó, falar da ESG, que a ESG ele é o Environment, o meio ambiente, social e governança, climáticos, falar das indústrias, como as indústrias tratam a questão hídrica, como vazamentos, falhas são importantes, por exemplo, para isso. O marco legal do saneamento aí, um negócio histórico, ele traz dados aqui, ó, você vê dados e tal. A da ONU até 2025 vai gastar 5 bilhões, não sei o quê, mudanças necessárias, tal. Beleza, ele vai trazendo dados aqui. E aqui, ó o finalzinho, como é que ele fala. Que a conservação da água também depende de nós, mas depende da gente, além dos efeitos ambientais, a economia também é um bem precioso, faça parte dessa mudança, tal, não sei o quê, que a gente deve, então, cobrar essas coisas, esses macro gastadores para não gastarem água, mas que também depende um pouco de nós, né? Essa é a opinião do Camilo Torquato. Enfim. Ou seja, ele não está trazendo uma notícia, uma coisa que aconteceu agora, mas sim uma opinião sobre esse assunto. Segundo artigo. Esse aqui também eu falei em sala de aula. O título do Fluminense. O título do Fluminense ganhou a Libertadores agora em novembro. E ele fala sobre escancara a hegemonia brasileira na Libertadores. Você fica tipo, caramba, quem escreveu? Ó, Antônio Greco, da ESPN, né? Opa, em 5 de novembro. Qual que é o assunto? Ó, tá aqui na bio. Futebol, Libertadores, tá? Não apareceu aqui, mas enfim, futebol, Libertadores. Tá. O que ele fala? Torcida do Fluminense, tá? A introdução ele nos dá do torcida do Fluminense. Ele coloca até um verso do Chico Buarque. Ele vai trazendo os argumentos como o elenco do Fluminense, que o Boca foi fraco, e os campeões brasileiros da Libertadores, os últimos campeões, outros grandes campeões, tal. Mas o que ele vai falando? Que essa hegemonia atual, tudo que é um domínio, o esporte perde. Por quê? Porque fica chato. Você sabe quem vai ser o próximo campeão, vai ser um campeão brasileiro. Então, assim, apesar de ser legal, um campeão inédito, Fluminense, isso deixa na cara como os times brasileiros têm dominado a Libertadores nos últimos anos. Ele fala que o único que quebrou esse regime foi o River em 2018, né? Ele fala do River aqui em 2018, em algum momento aqui. Aqui, no meio tem um River em 2018. Os outros aqui foram tudo campeões brasileiros, ó. Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, enfim. Mas que, por exemplo, outra coisa que acontece, um outro fato histórico, é que no Mundial de Clubes, o último campeão foi o Corinthians, e é só europeu, né? Então,
que ele torce para o Fluminense, essa é a conclusão, que ele torce para o Fluminense com um futebol bem jogado para ganhar o Mundial, mas que esse domínio é chato. Essa é a opinião dele. Faz sentido? Tá, o último parágrafo não é esse amém, tá? Enfim. Próximo artigo. Ó, caderno, ó, consciência negra. Mais uma vez, opinião. Aqui, ó, opinião, e ele vai dar o assunto de consciência negra. Quem escreveu? Nilma Lino Gomes, em 20 de novembro, no dia da consciência negra, né? Então, o que ela vai falar? Que não é uma data qualquer, tal, fazer o movimento de celebrar a força da resistência afro-brasileira, a oportunidade de tomada de consciência de todos, tal, igualdade racial, ou seja, a importância do dia da consciência negra. Aqui, de onde surgiu, por causa do Quilombo dos Palmares, né? Aqui, o Zumbi dos Palmares foi assassinado em 20 de novembro de 1695, o dia 20 de novembro, tal, dia nacionalmente alcançado, que os movimentos negros se unem, as relações de poder, e que ele vai fazer sobre como que é este ano, dia da consciência, ela vai fazer como é este ano e tal. E aqui, essa é a mensagem final dela. Quanto mais a nossa sociedade se abrir para o entendimento de que o racismo é um mal que se arrasta e aprisiona todos e todas, imposto pelo racismo. Então, ela vai fazer uma reflexão sobre quanto é importante o Dia da Consciência Negra e vai trazer uns panoramas históricos, né? Argumentos explicando sobre de onde veio, sobre a importância, sobre como esses movimentos negros se unem cada vez mais. Não tem tantos dados aqui, né? A não ser as datas. Mas é importante. Ela mostra como é importante a gente ter a celebração, como é importante a gente celebrar esse Dia da Consciência Negra e a gente se antenar nas questões sociais e combater o racismo cada vez mais, porque ainda assim ele é presente na nossa sociedade. O último artigo que eu quero colocar, agora um tema recente, também do mesmo dia, mas referente ao resultado das eleições argentinas. Quem escreveu, política, né? A DW é uma agência alemã, mas está falando sobre a Argentina e sobre política. Quem escreveu? Alexander Busch. Opinião, Milei não tem chance, mas deve aproveitá-la. Fica um título meio... É um paradoxo, né? Como assim ele não tem chance, mas ele vai aproveitar essa chance? Mas, enfim. Esse é o Javier Milei, presidente eleito da Argentina. Aqui os dados que ele vai colocando, 56% dos votos, nos últimos 40 anos de democracia. Em praticamente 20 anos os peronistas, é uma corrente de pensamento político lá na Argentina, né? Sobre isso aqui do primeiro turno, tal, as mudanças que ele quer colocar, tudo fatos que ele defendeu, né? Aqui, só para falar, a introdução foi uma vitória inesperada, tal. Por que essa vitória é inesperada e o que ela muda? É uma enorme oportunidade da Argentina que corre um risco grande, porque a Argentina é um país que está numa crise brava. Tá? E como fica o Brasil, não vou ficar comentando sobre o artigo, mas olha o final, como é que ele coloca. Resumindo, é bastante conhecido na Alemanha que se aplica à Argentina. Eles não têm chance, mas devem aproveitá-la. O que é esse negócio que é conhecido na Alemanha? Tá falando do nazismo. O nazismo era uma coisa que não tinha chance, ninguém dava bola. Eles não têm chance, mas com certeza esses radicais, que é o grupo do Milei, que é um grupo de extrema-direita, que é um grupo perigoso, devem aproveitá-lo. Ou seja, mesmo estando em desvantagem no Congresso, mesmo estando isolados ali, tal, eles vão querer fazer o impacto deles. Então a gente deve tomar cuidado, com o que vai acontecer na Argentina. Tá? A gente deve se antenar. Enfim, voltando aqui agora, apresentação, como é que eu tiro isso aqui? O tiozinho da tecnologia. Aqui, tá? Agora eu vou compartilhar outra janela, voltar a compartilhar meu PowerPoint. Tá? Eu fiz esses comentários aqui. Opa. Esses comentários exatamente os mesmos lá no grupo de vocês, tá? E são exatamente esses artigos. Qual que é a proposta, então, da gente fazer? A proposta da redação
proposta da produção textual, é um artigo de opinião. Então, vocês têm esse embasamento do livro, como eu falei, lá nas páginas 54 a 60, aquele momento 3, que a gente leu em sala de aula, que vocês são livres, é um tema livre. Ou seja, vocês podem pegar um tema livre. Quer falar sobre futebol? Fala. Quer falar sobre política? Fala. Quer falar sobre astrologia? Fala. Quer falar... Fábio, fala sobre o que vocês quiserem. Um tema que interesse vocês, que vocês achem que tem mais familiaridade, mais liberdade, mais domínio para falar, tá? Então não inventem uma notícia, não inventem um fato, não inventem uma coisa que não aconteceu, mas peguem coisas que acontecem sobre um tema, uma temática, um assunto que vocês acham que vocês se sentem confortáveis para falar, que vocês acham que vocês conhecem mais, tá? Isso pode ser feito individualmente. Só um momento. Tá gravando, beleza. Isso pode ser feito individualmente ou em pequenos grupos. No máximo uns 4. Eu acho que 2 ou 3, dupla ou trio tá o ideal. Por que mais do que não? Mais do que isso não. Porque vocês têm que ter a mesma opinião. E se vocês vão escrever um texto de opinião, como é que vocês vão fazer de opinião de 7 pessoas? Não vai dar muito certo, tá? Deve conter um título original, ou seja, um título que vocês não vão tirar na internet, um título próprio, pensado e criativo, data, caderno e uma autoria, mesma coisa. E aí que eu brinquei. Vocês querem brincar e querem inventar um nome de duplo sentido. Quero falar que é do Tomás lá. Cadê o nome dele? Aqui, o Tomás, aqui. Quem fez foi a oficina do Simas. Quem escreveu foi a Cíntia. Enfim, quer brincar? Pode brincar. Eu não ligo, vai ser legal. Pode fazer nomes fictícios, né? Ou vocês inventarem uma agência de notícias fictícia, enfim. Pode brincar, não ligo. Mas tem que ter um título, tem que ter um autor, tem que ter uma data e um caderno. Tá? Ele deve respeitar a norma padrão, ou seja, ele não vai ficar fugindo, botando gírias, botando coisas que não estão de acordo com a gramática e ter essa estrutura adequada. No mínimo, uns 4 parágrafos, ou seja, no mínimo 1 de introdução, 2 de argumentos e um de conclusão, tá? E, por favor, no terceiro bimestre tivemos problemas com trabalhos gerados por inteligência artificial, como o ChatGPT. Quando a gente recebe esses trabalhos, a gente vê que eles são todos iguais. Então, por favor, não gerem um texto por inteligência artificial ou copiem partes da internet. Claro, vocês vão citar, vocês vão copiar, é óbvio. Mas não copiem o trabalho inteiro, partes inteiras do trabalho, blocos do trabalho inteiros, pois está sujeito a um zero. Tá? Para quando que isso vai ser entregue? No máximo, dia 2 de dezembro. Depois disso, tem como? Não tem como. Por quê? Porque eu tenho que usar o dia 3 para corrigir e dia 4 para colocar nota. E eu ainda quero dar um feedback para as pessoas que enviaram. Como vocês vão enviar? Pelo CMSP, eu vou colocar a tarefa. Quando esse vídeo já estiver disponível, a tarefa já vai estar disponível pelo WhatsApp, meu WhatsApp, vocês têm, quem não tem, aí 19 997 2388, ou pelo meu e-mail, nilojacomelli@prof.educacau, não tem esse cedilha e nem esse tio, .sp.gov.br. Valor, vai valer de 0 a 10, a nota vai ser de 0 a 10, e ele vai valer 40% da média, 40% da média, os outros 60% vão ser as atividades, participação, tal, mas, ou seja, é importante. Então, não deixem de fazer essa atividade, não deixem de perguntar quando tiverem dúvidas, né, o pessoal já está me chamando aí, não deixem de perguntar e tal, mas vocês sabem, o mundo gira e os vacilão roda, já dizia Galileu Galilei. Então, quem não fizer, eu não vou poupar de deixar de nota vermelha. E de verdade, prefiram se poupar de ficar até mais tarde na escola fazendo recuperação e de me poupar de ficar fazendo recuperação para vocês, sabe? De verdade. Me poupem e poupem vocês. Então, por favor, façam, deem o melhor de vocês, tirem dúvidas e eu espero que tenha ajudado. Eu espero de verdade que... Como é que eu tiro isso? Aqui.
Isso. Espero de verdade ter ajudado da melhor maneira possível. Espero que isso tenha ajudado e eu vou estar disponível para tirar dúvidas até esse dia e tal. Quando eu puder, obviamente, né? Mas espero que vocês produzam um artigo que, de certa maneira, dê um gênero de. Dê um tema legal para vocês, seja um tema legal para vocês, seja de um tema interessante e que vocês se envolvam com ele. Então, não adianta só fazer uma coisa qualquer. Quero que vocês façam o melhor possível. E porque, infelizmente, nós não tivemos tempo para fazer o gênero dissertativo, que é o gênero principal aí de vestibulares e tal, mas nós vamos fazer um artigo de opinião, que é o mais próximo possível disso. Ele está ligado com a notícia e está ligado com o gênero dissertativo, que vocês vão ver mais para frente, quem for se preocupar com o Enem e tal, vai estudar gênero dissertativo, tá bom? Espero o melhor para vocês, um bom final de ano, boa sorte nas provas, trabalhos e etc. aí no final do ano. E um abraço para vocês e obrigado, gente, por assistir até aqui. Tchau.